segundo convidado de hoje, o Danilo Barbosa. Danilo já está aqui conosco. Muito boa tarde, Danilo. Danilo do Clube FIS, e vamos falar um pouco de fundos imobiliários. Primeiramente, Danilo, bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Muito obrigado, é um prazer estar aqui agora presencialmente. Já tive acho que umas 2 vezes via distância, né? Pelo Clube FI, agora aqui presencial, para falar sobre os fundos imobiliários, né? Vamos lá, Danilo. Então, fundos imobiliários que estão sofrendo um pouco este ano. Havia a torcida, né, dos investidores de fundos imobiliários que o IFIX, o índice que mostra como está a tendência do mercado de fundos imobiliários, o Ibovespa dos fundos imobiliários, superasse os 3 mil pontos, superou agora em maio os 3 mil pontos, mas continua ainda um andamento meio fraco, né, um andamento ainda não exatamente expressivo do IFIX. O que está acontecendo com os fundos imobiliários e esse andamento do índice é apenas resultado dos juros tão elevados ou alguma outra razão pela qual os fundos não estão decolando? Perfeito, boa pergunta. Esse patamar aí, que toda vez que atinge, vira notícia de 3 mil pontos, né? A última vez foi ali na corrida eleitoral, perto de novembro, né, outubro, novembro, que os fundos imobiliários atingiram 3 mil pontos, e anteriormente ali em 2019, que houve aquela corrida ali para os FIIs, que chegaram a bater 3.200 pontos. Então, e aí fica aquela pergunta, agora está caro, agora está barato, mas se a gente olhar o cenário atual e o porquê que ele está andando nesse momento, é porque tinha uma queda muito grande, principalmente nos fundos de tijolos, que estavam realmente muito amassados. E o que a gente observou nesses últimos 90 dias, por exemplo, foi um fechamento muito grande da curva de juros, curva de referência NTNB 2035, que é a nossa grande referência aí e que tem impactado muito nos fundos imobiliários em termos de apreciação. Então, o fechamento dessa curva de juros tem apreciado mais os fundos imobiliários. E aqueles que falavam que a Selic teria que cair para os fundos valorizarem, estão aí olhando essa valorização expressiva de quase 6% durante o ano e a Selic não caiu nada. Então, o principal motivo dessa valorização dos FIIs, no primeiro ponto, é o fechamento de curva. Segundo ponto é que eles já vinham muito amassados, principalmente os fundos de tijolos. Os fundos de papéis eles estavam segurando e a gente tem ainda oportunidades na mesa. Ou seja, a relação preço-patrimonial, que é muito olhado pelos analistas, a gente ainda observa muito desconto em todos os tipos de segmentos, sejam ele papéis, lajes corporativas, que é o segmento mais descontado ainda desse segmento. Então, é um cenário muito diferente de 2019, porque a gente encontra oportunidades em todos os tipos de segmento e também muito diferente da corrida eleitoral ali de final de 2022. Era exatamente isso que eu queria abordar, mais especificamente, o que mais segue descontado, né? Só para forçar, foram 17 pregões seguidos de alta, né? Perfeito. E FIX, então, segue descontado mesmo com esses 17 pregões de alta. E atualmente, qual o segmento que negocia com maior desconto? Qual que é? É o segmento de lajes corporativas. Você tem um desconto aí maior, superior a 20% em relação ao que é valorado. Então, lembrando que a avaliação dos fundos imobiliários de tijolos é feita anualmente, através de uma consultoria especializada, que faz um fluxo de caixa projetado e traz esse fluxo de caixa a valor presente. Então, todo ano você tem esse valor ajustado. Nos fundos de papel e FOF, não. Isso é marcado a mercado, né? Todos os dias isso é atualizado praticamente. Então, o que ficou para trás são os fundos de lajes. Fundos de shoppings é um dos que mais são valorizados, estão muito próximo ali do valor patrimonial, ele teve uma apreciação muito grande dentro desses fundos. Apesar de a gente não ter uma quantidade tão grande como lajes corporativas, né? São 7, 8 fundos aí de shoppings que realmente possuem alguma diversificação dentro de portfólios. Então, o que a gente observa, assim, o que mais recuperou valor foram os shopping centers e o que ainda estão correndo aí atrás é os fundos de lajes corporativas. Agora, eu vou te perguntar também sobre essa questão, Danilo, da inadimplência, né? Porque era um dos temores de muitos fundos imobiliários quando começou essa forte alta dos juros, era que a inadimplência pudesse estourar, né? Especialmente por causa da economia que não está exatamente em seu melhor momento, né? Temos uma redução da atividade econômica como um todo. Então, como é que está essa situação e se há algum fundo, algum setor, algum segmento específico de fundos imobiliários que está registrando maiores índices de inadimplência? Fico pensando, por exemplo, os fundos de shoppings
mas pode ser também fundos de escritórios por causa do aumento também dos custos, dos preços dos aluguéis. Como é que está a situação e se a inadimplência está ainda sob controle ou temos que ficar um pouco mais alerta nesse âmbito? Perfeito. Não há nenhuma preocupação com relação à inadimplência hoje. Segmento de shopping center, você tem os fundos aí com 15, 17 shopping centers muito bem diversificados em termos regionais. Eles vêm recuperando valores muito superiores em termos de resultado, até mesmo comparando a 2019. Alguma preocupação surgiu com o evento de Americanas, que existia um fundo ali que tinha muita posição em ativos locados para Americanas e esse fundo ainda segue com alguns tropeços assim com essa empresa específico não pagando aluguel mesmo posterior anúncio ali da recuperação judicial. No mais, as outras seguem normais. A gente teve uma questão de toque-toque também há uns 2 meses atrás que rondou o mercado, possibilidade de inadimplência da Tokstok e de outras varejistas que foram lamentadas em dado momento. Porém, lembrando que no segmento logístico, esses CDs, né, centro de distribuição, eles são cruciais para o funcionamento dessas empresas, né? No caso da Americanas, o que a gente observou, sim, alguns despejos, né, e inadimplência de lojas que são na ponta, né? Então, só que esses shopping centers eles têm muita diversificação dentro deles, então uma vacância de 1.000, 1.500 metros quadrados dentro dos 30 mil e ainda mais com a possibilidade de, com uma gestão profissionalizada, poder readequar esse espaço até utilizando ou fracionando mesmo esse espaço por 1 metro quadrado que seja até maior, às vezes até é bom para um fundo até essa realocação de loja na saída de uma loja âncora, por exemplo. Então, na minha visão, não vejo nenhuma disseminação sistêmica em termos de inadimplência. Isa, a sua pergunta? Os FIIs, a gente vê nos últimos anos que estão com sua configuração bem diferente aí de 10 anos atrás, né? Hoje, em média de quase 50% de papel e 36% até de imóveis físicos, né? Essa exposição de tantos CRIs ali não deixa o FIIs mais volátil, os FIIs mais voláteis, né? E sensível a essa curva de juros? Não, pelo contrário, mas você foi muito precisa em dizer nessa evolução dos fundos de CRI dentro dessa carteira teórica que é o IFIX, né? Se a gente pegar 10 anos atrás, era 80% fundo de tijolo, né? Então, e aí, se você pegar os últimos 2, 3 anos, isso passou para 50-50 em termos de, ou 45-45, né, nesse dado momento, de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de papéis, eles têm sido menos voláteis à oscilação de preço de cota. Isso ocorre pelo fato da entrega de dividendos mais altos. Então, os fundos de CRI, eles devolvem mensalmente a inflação ali para o investidor e ele toma a decisão de reinvestimento ou não. Nos fundos de tijolo, essa questão da inflação ela é repassada conforme contrato e condições de mercado lógicas daquela região. Então, se aquela região não está indo muito bem, provavelmente não vai ter reajuste de aluguel ou até mesmo uma negociação para baixo. Então, já os fundos de papéis, eles são atrelados a dívidas imobiliárias e essas dívidas são reajustadas por IPCA ou taxa mais prêmio. Então, o que tem acontecido é que com o crescimento do peso dos fundos de papéis dentro do IFIX tem tornado menos volátil e também a régua do IFIX ela tem crescido mais por conta dos fundos de papel em termos de oscilação de cota. Até porque, e aí a contraparte também serve, porque a gente teve a puxada muito forte do IFIX para 3 mil pontos e ele foi puxado pelo segmento de tijolos que estavam muito amassados. E não teve tanta variação dos fundos de papel na mesma medida. Os fundos de papel aí, eles continuam aí com uma valorização, sim, mas não tão expressiva quanto os fundos de tijolos que vinham sendo muito depreciados. Danilo, eu vou pegar umas perguntas aqui do nosso público, porque temos aqui o Luiz Antônio, que quer saber por que ninguém fala de Fiagro, né? Que de fato é um tipo de fundos imobiliários que foi criado há pouco tempo, foi, vamos dizer assim, legiferada a regra que disciplina o Fiagro há pouco tempo. Por que ninguém fala desse novo produto, desse novo fundo imobiliário específico para o setor agro? E também tem uma outra pergunta aqui que estão falando, o Emerson está falando, a maioria dos fundos
de investimento imobiliário são negociados a um preço em relação ao VP menor do que 1, né? Você concorda com isso ou você acha que ele está enganado? O que você acha desses dois pontos? Com relação ao Fiagro, é um produto novo que está em fase de teste pelo mercado, entre aspas. A gente tem aí praticamente menos de 2 anos ou praticamente 2 anos de que os primeiros fundos vieram ao mercado. Imagina, os fundos imobiliários demoraram mais de 10 anos para tomar tração e atingir aí 200 mil investidores. No Fiagro, hoje a gente já está, nesse pouco tempo de 2 anos, com 250 mil investidores. Então, se você for comparar o Fiagro com o FIIs, em termos de data assim, de D0, os Fiagros estão indo até melhores. Eles têm um problema intrínseco, ainda que, na minha visão, que é um pouco de falta de diversificação dentro da carteira de crédito. A maioria tem pouca diversificação em termos de indexador e muito atrelado ao CDI hoje, por exemplo, que já está em um patamar alto. Então, a perspectiva de queda do CDI pode fazer com que os rendimentos dos Fiagros caiam. E outro ponto é que com essa apreciação, com esse fato do dividend yield dos fundos Fiagros estarem altos, eles estão sendo negociados acima do VP, ou seja, as pessoas estão pagando ágio na cota num fundo que deveria estar precificado muito próximo de 1. Então, essa questão dos investidores ou até mesmo os analistas não recomendarem tanto o Fiagro pode ter um ponto um desses 2 pontos ou até mesmo os 2 pontos que eu citei. Agora, sobre a segunda pergunta, eu acabei esquecendo. Era, basicamente, temos... do PVP, né? Isso, o PVP que está menor do que 1, né? A maioria dos FIIs está de fato assim ou o Emerson tem uma visão não exatamente conforme o mercado? Não, ele tem uma visão sim e essa visão ela é muito clara em termos de que há desconto em todos os tipos de segmento. Se a gente pegar o IFIX, ele tem hoje 111 fundos. A gente tem em torno aí de 7, 8 fundos que estão acima do valor patrimonial. E todos os outros estão abaixo do valor patrimonial. Isso configura, sim, oportunidades claras de compra. Mas não é porque tudo está barato que tudo é para você sair comprando aí sem ter nenhum critério de qualidade de gestão, de qualidade de localização, qualidade das garantias, quando você fala de fundo de CRI, vacância, diversificação intrínseca dentro do portfólio. Então, não é porque a gente tem um mercado que ainda está depreciado, mesmo com o IFIX bater aí os 3 mil pontos, que todos esses 110 fundos são realmente oportunidades de compra. Você tem que avaliar muito bem, dentro dessa carteira de fundos que estão depreciados, quais deles possuem a melhor relação de risco-retorno neste caso. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Rui das Neves, que é nosso fiel telespectador aqui, dizendo Fiagros, qual a porcentagem que atualmente estão os CRAs e imóveis físicos? Você acha mais ou menos arriscado que FIIs tradicional? Bom, pelo fato dos Fiagros, eles têm essa característica de dívida, eles se enquadram no mesmo nível de risco dos FIIs de CRI. Só que, como esse produto ainda está sendo testado e ainda você tem essas garantias que não são tão bem lastreadas como as imobiliárias ainda, então a gente vai ter que observar em eventos de crédito, em eventos de mais dificuldade, como que se comportariam essa garantia, como é que ela seria executada e o que seria extraído dessa garantia. Nos fatos dos CRIs, a gente já viu vários testes do que aconteceu de fundos que exerceram, né, que ficaram com default, inadimplente e precisaram exercer essa carteira de crédito. No caso dos Fiagros, você vai ter ali, tem que ter uma gestão sobre essa terra ou sobre essa aval, né, financeira, essa família que concedeu o crédito. E quando é uma dívida ela é muito mais corporativa do que ter um ativo em si como lastro desse crédito, eu acho que tem um prêmio de risco maior dentro dos Fiagros do que em comparação com os FIIs de CRI, por exemplo. Danilo, última pergunta em 1 minuto, porque temos que dar o nosso intervalo. Perfeito. Se o governo decidir tributar rendimentos, né, juros sobre capital próprio, dividendos, etc., e também, eventualmente, os proventos dos fundos imobiliários, quanto você acha que o mercado de FIIs vai sofrer, se de fato você acha que ele vai sofrer? Em 1 minuto telegráfico.
Perfeito. Essa pergunta a gente responde praticamente todo semestre, toda reforma a gente está circulando isso. Na minha visão é que não vai cair proporcionalmente a taxação. Vamos supor que a taxação for de 15%. Os FIIs vão cair de uma certa forma, mas eu acredito que não a mesma proporção da taxa. Primeiro que essa taxa ela vai ser aplicada para tudo, então a gente já espera que isso vai ser disseminado para outros veículos também, só que de uma medida menor, porque a gente tem esses fundos que já estão muito depreciados, principalmente os fundos de lajes corporativas. Então, um fundo que está com 40% de deságio, eu não acredito que ele vai cair mais 15% porque vai tributar em mais 15%. E sim, provavelmente o dividendo vai ser ajustado à média do mercado. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer e que tipo de tributação também que será criada, se será criada, né? Bom, muito obrigado ao Danilo Barbosa do Clube FIIs por ter estado conosco aqui no closing da BMC. Muito obrigado, Danilo, foi um prazer. Obrigado, tchau, tchau. E vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já com mais notícias direto dos mercados do Brasil.